Então, gente, chegamos ao último vídeo, né, sobre a República de Platão, e nesse vídeo eu vou discutir o livro 7 da República, o livro 8º, o livro 9º e o livro 10º, tá? Vejam bem, para ir logo direto ao ponto, né? O livro 7º ele tem por objetivo discutir a questão da relação entre o conhecimento e a ignorância, né? Esse é o objetivo, o pontapé inicial. Isso já aparece na primeira parte aí do livro 7, tá? Mas para fazer isso, o Platão lança mão de uma famosa alegoria, né? Famosa que, por exemplo, ela é conhecida por todos como a alegoria da caverna ou o mito da caverna, tá? Essa alegoria ela supõe que homens estariam morando acorrentados, né, ao fundo de uma caverna e todos eles voltados exclusivamente para essa parede do fundo da caverna, ok? Inclusive ele faz todo o relato, pernas e pescoços acorrentados, desde a infância, entendeu? E o que é que essas pessoas veem? Elas só veem a sombra dos objetos que passam pelo lado de fora da caverna, entendeu? E Platão ainda supõe que entre, entre a caverna, né, e onde estão os prisioneiros, você tem uma pequena passagem, um pequeno muro, por esse muro entra uma luz, né? E os objetos que passam pelo lado de fora, né? E imagina assim, pessoas passando, transportando objetos e estátuas de gente, de animais, etc. E esses objetos são refletidos no fundo da caverna. E ao serem refletidos, os prisioneiros eles têm acesso exclusivo simplesmente a esses objetos, tá? Transportados ao longo do muro. E Platão ainda diz o seguinte, que esses homens que tomam as sombras por realidade se assemelhariam aos homens tal qual nós conhecemos. Tá? Isso aparece já em 515 AC, quando Platão diz o seguinte, figura agora ao lado deste pequeno muro, homens a transportar objetos de todos os gêneros, que ultrapassam a altura do muro, bem como estatuetas de homens e figuras de animais, de pedras ou de madeiras, bem como de objetos de todas as espécies de matéria. Naturalmente, entre esses portadores, uns falam e outros se calam. E aí, Glauco responde, né? Glauco responde, eis, exclamou, um estranho quadro e estranho prisioneiros. E logo depois, Sócrates completa, eles nos assemelham, né? Mas primeiro pensa que em tal situação jamais hajam visto algo de si próprio e de seus vizinhos, afora as sombras projetadas pelo fogo sobre a parede da caverna que está na sua frente. Então, veja, esses indivíduos eles se assemelhariam ao homem da realidade, e a característica básica é o seguinte, é que ele toma a sombra dos objetos que passam pelo lado de fora da caverna como os objetos reais, entendeu? Depois disso, Platão imagina que tais homens, por exemplo, um deles, né, sendo libertos de tais amarras, né, de tais correntes, etc., e passasse, por exemplo, a sair, tentasse sair dessa caverna. Né? Então, logo que ele sairia, ele passaria por um processo de ofuscamento da sua visão, porque ele estava acostumado a vida toda a olhar para o fundo da caverna, sem luz, etc., vendo simplesmente as sombras. A partir do momento que ele se volta para locais mais iluminados, os olhos deles, de tal homem ou dos homens, ficariam ofuscados pela luz, e com isso, Platão quer dizer justamente esse processo difícil de acessão do conhecimento, que em um primeiro momento
é algo assim bastante incômodo e que justamente o processo de conhecimento e ascensão, que é justamente o que ele fala, um processo de ascensão do conhecimento, é algo extremamente complicado e ofusca a alma. Entendeu? Então, isso, por exemplo, está em 515D, de 515D a E, entendeu? Ele fala, Platão desenvolve essa ideia. Deixa eu ver aqui uma passagem que eu poderia. Aí, Platão, sobre isso, ele diz assim: e tais homens, né, que passam das sombras à luz, se tais homens é, e se o forçam a fitar a própria luz, não ficarão com seus próprios olhos feridos. Depois disso, não tirará dele a vista para retornar às coisas que pode olhar, e não crerá que estas são realmente mais distintas do que as outras que lhes são mostradas. E aí, depois disso, continua Sócrates. E persegui. O arrancam à força de sua caverna e compele a escalada, rude, escarpada, encosta, e não soltam antes de arrastá-lo à luz. Isso que ele está falando de pegar, retirar o prisioneiro e levar, porque de fato é toda uma dificuldade, né? A pessoa está acostumada a todas as trevas, a entender que aquelas sombras é a realidade, e agora, de repente, ele é confrontado a tentar enxergar um mundo que é completamente diferente, que inclusive a luz que permite compreender, enxergar e visualizar esse mundo afeta também os olhos e atrapalha e fere a visão, como o próprio Sócrates afirma, tá? Então, com isso, Platão, né, por meio de Sócrates, visa justamente demonstrar o processo de ascensão do conhecimento. É um processo de ascensão e é um processo difícil, é uma rude e escarpada encosta, como eu já li acima. Tá? E a passagem que mostra esse processo de ascensão encontra-se aí em 516a a C, entendeu? Ele vai justamente trazendo isso, traz a questão do hábito, do sol, né, que está do lado de fora da caverna e fere a visão, e etc. Tá? E depois disso, ele ainda traz uma outra coisa, né? Então, esse indivíduo, depois que ele se acostuma à luz e etc., ele vai perceber que tudo aquilo que ele via anteriormente era simplesmente a sombra dos objetos que são transportados pelo lado de fora. E por essa razão, ele, depois de um tempo, né, ele resolve voltar, né, a lembrança, né, dos amigos que ficaram lá presos na caverna, né, o faz retornar, né, à antiga habitação para rever os companheiros, né, de prisão. Isso também o Sócrates relata aí entre as passagens 516c até a 517a. O problema é que é o seguinte, né, que entre esse trecho aí da passagem, é que do mesmo modo que a ascensão ao conhecimento ela é difícil, ela exige preparo, incomoda muitas vezes, porque nós temos que quebrar paradigmas e etc. Da mesma forma que aquele indivíduo que já enxergou mais ou menos o que seria a realidade, para ele retornar ao interior da caverna, também seria extremamente complicado, porque ele teria que readaptar a sua visão. Então, do mesmo modo que eu tenho que adaptar minha visão à luz, quando eu saio da luz para a escuridão, eu também teria que readaptar a visão. E aí a questão é o seguinte, é que quando ele adentra, então, na caverna para tentar resgatar os seus companheiros, ele está com uma visão completamente embaralhado, ele não está enxergando absolutamente nada. Aí os colegas começam a zombar dele, viu lá, saiu da caverna, né? Saiu daqui, o que é que deu, ficou doente, deve ter ficado louco, alguma coisa. E, além disso, ele afirma, né, para todos que estão lá no interior, que é justamente o processo do filósofo, né, esse processo pedagógico, né, de tentar pelo menos na filosofia de Platão, retirar os indivíduos da ignorância e levar à luz, então ele começa a exercer esse papel pedagógico, dizer, tudo que vocês estão vendo aí é a sombra, o objeto real está lá fora. Só que as pessoas não entendem isso, né? Não entendem dessa maneira, estão acostumados a ver a sombra e compreender a sombra pela realidade, e ainda tomando, né, em conta que a pessoa chegou completamente
confuso, com a visão completamente embaralhada. Ele disse: esse indivíduo saiu daqui, ele só pode ter ficado completamente louco. E se esse indivíduo, o que saiu, né, o prisioneiro liberto da ignorância, forçar, dizer, não, vocês têm que sair para ver a realidade que eu vi, etc., o que poderia acontecer nesse caso? E aí o próprio Sócrates fala, provavelmente os prisioneiros o matarão, entendeu? Essa passagem bem famosa, está em 517 quando ele fala da seguinte maneira: não provocará risos à própria custa, e não dirão eles que, tendo ido para cima, voltou com a vista arruinada, de sorte que não vale a pena, né, subir até lá. E se alguém tentar soltá-los e conduzi-los ao alto e conseguires, eles o pegarão e matá-lo. Desculpe, e se alguém tentar soltá-los e conduzi-los ao alto e conseguissem eles pegá-los e matá-los, não matarão? Né? Então, essa é a questão da morte do filósofo. Né? O filósofo é morto justamente por aqueles que desprezam a verdade, que têm amor à ignorância. Tá? Então, essa é a primeira parte aí do mito da caverna, que é quando Sócrates ele narra o processo de ascensão e o desprezo que os indivíduos que estão presos à caverna sente por esse tipo de processo, né, que seria o processo de ascensão e de conhecimento da alma, tá? Bom, depois disso, uma outra coisa que eu posso aqui comentar ainda dentro dessas passagens que é importante é o seguinte: que Platão faz isso, ele traz uma espécie de uma comparação entre o mundo sensível e a caverna, e a subida, né, a saída da caverna. Essa subida seria uma ascensão à região que Platão chama de região do inteligível. Tá? Mas antes de mostrar, de chegar a essa parte, eu quero simplesmente aqui fazer uma pequena projeção, uma projeção bem pequena, para que vocês entendam mais ou menos o que seria essa ilustração da caverna, de como seria basicamente essa ilustração. Então, é uma imagem que eu vou compartilhar agora aqui, né? Vocês podem ver aí, né? Então, essa imagem ela retrata um pouco, né? Então, veja que estão os prisioneiros, né? Eles veem um objeto exterior e pensam que esses objetos, eles veem a reflexão, né, do objeto exterior e pensam que eles são verdadeiros, ok? E aqui é justamente o processo de saída, né? Porque de saída, alguns indivíduos saem e vê a realidade, vê a luz real, não simplesmente o que parece ser a luz, os objetos reais, não simplesmente aquilo que parece ser o objeto real. Bom, essa é uma das imagens que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Então, mas essa passagem então que compara essa ascensão entre o mundo insensível e o mundo inteligível está em 517b, de forma bem clara. E Platão diz o seguinte: no que se refere à subida da região, no que se refere à subida à região superior e à contemplação dos seus objetos, se a consideres como a ascensão da alma à região inteligível, não te enganarás sobre o meu pensamento, posto que também desejas conhecê-los. Só Deus sabe se ele é verdadeiro. Quanto a mim, tal é minha opinião. No mundo inteligível, a ideia do bem é percebida, por último, e a custo. Né? Então tá aí, depois ele já, Platão, ao mesmo tempo, também já insere esse outro conceito, que é um conceito fundamental e que será desenvolvido aqui, que é a ideia do bem. O bem ele representa o sol. No mundo sensível, o sol que clareia e permite que as pessoas possam enxergar os objetos, e no mundo inteligível seria a ideia do bem. Né? Então, está aí a ideia do bem. Ok?
Uma outra, antes da gente adentrar no desenvolvimento também de outras questões que vão aparecer ainda no livro 7, como, por exemplo, as ciências que vão formar o filósofo, né? Que o filósofo ele tem justamente esse papel pedagógico, além de ser o governante da cidade, como já vimos anteriormente, ele vai ter também esse papel pedagógico de trazer luz às trevas. Eu queria trazer uma coisa aqui que é bem interessante, uma outra projeçãozinha para vocês, que é, na verdade, alguns quadrinhos, são até bem famosos esses quadrinhos, do Maurício de Souza, né, que ele traz um pouco uma espécie de como é que eu posso fazer, de falar de adaptação, né? De adaptação da alegoria da caverna através dos quadrinhos com o personagem Piteco, tá? Então, eu vou projetar isso para vocês. Momento. Opa! Então, tá aí. Como vocês podem ver, a primeira, né? Então, aqui o Piteco, né? O Piteco é um personagem, né? É, do Maurício de Souza, das histórias do Maurício de Souza, que o título da historinha é As Sombras da Vida. Né? Então, o Piteco ele é um homem da caverna, né? Ele é retratado como uma espécie de homem da caverna, é interessante isso. E ele entra, tá correndo atrás de um animal, caçando tal, e o animal entra dentro da caverna, né? E ele começa, como você está ouvindo aí, ele começa a ouvir coisas vindo de lá de dentro da caverna, coisas assim, essa foi linda, tem aí os diálogos, tá? E ele acha isso estranho, entendeu? Entra um pássaro, entra um animal e eles comentam, né? Porque começa a achar estranho, de que é que se trata isso, tá? E aí, então, vem a segunda imagem, ele resolve entrar dentro da caverna para ver do que se trata, né? E ao entrar ele vê senhores velhos, e é justamente um pouco a imagem mesmo de Platão. Platão fala de prisioneiros que estão no interior da caverna é, desde criança, entendeu? Há muito tempo, enfim, completamente acostumados com as sombras. Então tá aqui, ó, e justamente é o primeiro quadrinho, né, dessa página. E tá aqui, eles veem simplesmente o fundo, né, da caverna e pensam que aquela sombra que é projetada no fundo é a realidade, tá? E aí Piteco chega assim, né, vai se aproximando deles e eles veem simplesmente a sombra de Piteco, né? Diz, esse cara é muito feio, né? E aí Piteco vai lá e pergunta o que é que vocês estão vendo aí, o que é, qual é o problema? A verdade não está aí na parede, a verdade está lá do lado de fora, venha ver, entendeu? Isso aí é só uma sombra e outras coisas. E eles, né, descartam completamente. Ó, você está atrapalhando, você está nos incomodando, né, você está enganado. A vida real é justamente ali, aquilo que está sendo projetado no interior da caverna, tá? Depois disso, o próximo quadro, a próxima página de quadrinhos está aí. Piteco toma, ele sai, né? Então vou me mostrar para eles. Aí vai, toma a projeção e fica na frente, né, dos prisioneiros e diz: ó, tem uma novidade para vocês, né? Não querem aprender a vida? Aqui sou eu sou a vida de verdade, não as sombras, né? E os senhores, né, esses velhos prisioneiros, ficam completamente é, furiosos, né? E perseguem o Piteco, entendeu? Piteco corre, entendeu? E eles vão atrás de Piteco, né? Só que ao Piteco, ao sair, né, ao correr deles, e aí nós vamos para o último quadro, né? Ao sair deles, último não, penúltimo, né? Ao sair, então, desse da caverna, então eles são afetados pela luz do sol, entendeu? Não conseguem se movimentar, fica um tempão assim, né? Afetados pela luz do sol, que de fato ofusca os olhos de quem está há muito tempo vivendo nas trevas, ok? E aqui, finalmente, agora sim, o último quadrinho, né? Depois de um tempo eles conseguem enxergar, e aí percebe que, de fato, tudo que eles estavam vendo anteriormente era simplesmente a sombra dos objetos reais. Ó, esse primeiro quadro dessa página. Depois disso, eles agradecem, né, ao Piteco, né,
seria, cumpriria o papel de filósofo, né? Bom, e o final da historinha é interessante que ele traz uma outra espécie, né? Depois de um tempo mostra a história, o homem da caverna, depois das mudanças, o homem antigo, o homem medieval, né? O homem moderno, o homem de trabalho, esse último aqui, do terceiro quadrinho, né? Do terceiro, né? Sequência de quadrinhos, né? Que abre a porta e vai lá no último, está lá as pessoas voltadas para a televisão, presas a isso, ou no computador hoje em dia, né? Presas a isso, entendendo que aquilo que passa na televisão, aquilo que é mostrado no computador, no celular e etc., como se fosse a verdade, e volta novamente a desprezar a realidade das coisas, né, que justamente está fora da TV, está fora do computador, da imagem do computador e etc. Bom, isso aqui é só uma ilustração, acho bem interessante, ela tem um valor pedagógico para se entender um pouco o pensamento do Platão, né? Então, nesse sentido, é que a filosofia ela é entendida como algo que luta contra a ideia de conhecimento enquanto aparência, né? Platão sempre desenvolve essa ideia. Por exemplo, isso está bem exposto aí no trecho, nas passagens do trecho de 517D a E, entendeu? Então, Platão justamente trabalha com essa ideia, né? Ok? Uma outra coisa que nós já comentamos aqui é o papel da educação. O Platão já vem trabalhando a questão da educação desde o livro 3, né? Livro 2, livro 3 da República já vem trabalhando, depois e vai ampliando a discussão sobre a importância da educação. Só que agora aqui no livro, nesse livro específico, que é o livro 7, ele vai tratar da formação do filósofo, né? Especificamente da formação do filósofo. Então, veja, já havia sido defendido anteriormente que a cidade justa, a cidade perfeita, seria aquela cidade na qual os filósofos deveriam ser reis, não é isso? Todos nós já vimos isso no livro 6, ok? Agora a questão é o seguinte, como deverá ser feita a formação desses filósofos, né? Então, em primeiro lugar, o processo de educação para Platão ele é um processo de fato que tem ele no início é um pouco aquela ideia da luz, ele traz uma perturbação à vista, ele é um pouco incômodo, trabalha com verdades que as pessoas estavam desconheciam, entendeu? E são questões que entram em confronto direto com aquelas opiniões que nós tínhamos como verdades, tá? Então, o papel nesse sentido da educação para Platão seria como uma formação que visa a conversão da alma, né? Isso está aí muito claro em 518A, tanto em 518A quanto em 518C e, sobretudo, em 518D. 518D, Platão diz o seguinte: a educação é, portanto, a arte que se propõe a esse fim, a conversão da alma, que procura os meios mais fáceis e mais eficazes de operá-la. Ela não consiste em dar vista à alma, pois essa já o possui, seria, no caso, a razão, né? Mas, como ela está mal disposta e não olha para onde deveria, a educação se esforça por levá-la à boa direção. Tá? Então, essa boa direção é aquela na qual, segundo Platão, é preciso amputar na alma dos indivíduos os elementos do mundo do devir. O que seriam os elementos do mundo do devir? São os elementos do mundo sensível. E o mundo sensível, para Platão, é simplesmente a aparência. Ele é a cópia das ideias. Né? Lembrando, já já eu vou mostrar para vocês também uma outra imagem que talvez deixe isso mais claro. Mas o mundo
sensível para Platão é isso, é o mundo da aparência. E o mundo da aparência é o mundo do devir, é o mundo em que tudo é cambiante, em que tudo muda a todo momento. E como nós sabemos de Platão, ele digamos assim, ele é um pouco herdeiro dessa discussão, né, entre Parmênides e Heráclito, e para Platão justamente o conhecimento se faz daquilo que é permanente, fixo e imutável, e daquilo que está preso ao devir, aquilo que é completamente cambiante, não se pode estabelecer conhecimento. Então, por essa razão, em 519b está muito claro lá que Platão defende que a educação deve amputar na alma os elementos do mundo do devir. Além disso, a cidade também, Platão diz que a cidade, essa cidade que o filósofo deverá governar, porque é aquele mais apto para isso, ela deve ser entendida como unidade, sempre como unidade, ela não pode ser múltipla, ela tem que ser uma única coisa. E nessa cidade também, como nós também já discutimos isso nos outros vídeos, ela deve partilhar com cada um as vantagens de cada classe, né? Então, é uma espécie de comunismo, também já discuti isso aqui, que seria o comunismo socrático, né? Em um sentido bem amplo, né? Não haverão famílias, e tudo que é produzido de certa maneira, é distribuído no conjunto das classes sociais que comporão a cidade justa. Tá? E aí vocês podem dizer, mas, Saulo, e quais são essas classes sociais? Bom, isso a gente já discutiu nos outros vídeos, vocês podem aí darem uma pesquisada no canal, que existem mais 3 vídeos onde nós discutimos, né, todos esses outros aspectos da República. Ok? Então, a partir disso que essa ideia de justiça, de unidade, etc., unidade contra a diversidade, a multiplicidade, que não conduz ao conhecimento, mas à aparência, é que, de certa forma, o filósofo terá uma função social. E a função social do filósofo tem esse aspecto pedagógico, né, de libertar os homens das amarras que os acorrentam às aparências das coisas e conduzi-los, né, numa espécie de ascensão, de elevação ao mundo inteligível. Então, tem essa função social, como também tem uma outra função que será o governo da cidade, que o filósofo deverá exercer. Isso está aí nas passagens 520, vocês podem pegar do livro, de 520A até 520D. Vocês têm essa passagem bem famosa que Platão vai discorrendo sobre todas essas questões, desde a função social do filósofo à questão do governo. Tá? Um outro aspecto que é importante aqui dizer é o seguinte, é que se não for assim, se não for o filósofo que governe a cidade, segundo Platão, haverá então uma confusão completa entre aquilo que é certo e aquilo que não é. E Platão ele traz isso, então seria de fato a função social do filósofo, ok? Então o texto volta suas atenções também para as ciências que formarão os verdadeiros filósofos, porque sem essa ciência haverá de fato uma confusão entre dentro do governo, ou seja, misturar-se as aptidões, os objetivos do governo não serão cumpridos, né, não serão levados a cabo. Então, por essa razão, Platão vai defender que só quem deve, como a gente já viu, quem deve governar a cidade é o filósofo, que é aquele que conhece a realidade das coisas, mas para isso é preciso que o filósofo passe por um processo de formação. Tá? Então, aí o que é que ocorre?
Platão começa a enumerar, a partir de 521, as ciências que comporão a formação do filósofo, né? Certo? Então, em primeiro lugar, o filósofo ele deverá desde sempre participar da formação que todas as crianças participarão, que é a ginástica e a música, né? Isso está claro, ele também vai participar disso. Porém, ao final desse processo, ele adentrará no estudo das ciências que são responsáveis por cumprir essa elevação. Qual seria a elevação? Do mundo sensível ao mundo inteligível. Tá? E a primeira dessas ciências, como vai aparecer aí em 523A, é justamente a ciência do cálculo, a ciência dos números, que é a aritmética. Em 523E, por exemplo, Platão fala o seguinte, que poderia ser realmente uma das ciências que buscamos e que conduzem naturalmente à pura inteligência, o que a aritmética, certo? Então, a aritmética tem uma função prática e também uma função teórica. Função prática normal dos cálculos dos números, né, que serve para uma série de coisas, entendeu? Desde calcular pesos, calcular organização de números de combatentes, entre outras coisas, como também ele tem uma função teórica de elevação, porque para Platão, quando isso vai ocorrer também com a geometria, que é a segunda, né, ciência, todos os números pelos quais a ciência aritmética trabalha, nada daquilo existe de fato. Então, a unidade ela não tem uma existência física, mas simplesmente uma representação. Então, nesse sentido, o estudo científico da aritmética tem que necessariamente conduzir a alma à reflexão sobre as ideias dos números, e não sobre os números como são representados, porque ali é simplesmente uma representação. Então, por esse sentido, que a aritmética tem essa função prática, entendeu? Que, né, desde contar, até contar, por exemplo, trocos, pagamentos e etc., mas também a função teórica. Isso aparece dessa maneira em 525b. Isso está muito claro aí. Ele defende da seguinte maneira, Platão: são, portanto, parece das que procuramos, pois o seu estudo é necessário ao guerreiro para alinhar um exército e ao filósofo para sair da esfera do devir e alcançar a essência, sem o que ele jamais seria um bom calculador. Então está aí a importância da aritmética, tá? Continuando aí, a segunda ciência é a geometria. Platão fala dela em 526C, né? Ela seria a segunda ciência. E como, do mesmo modo que a aritmética, essa ciência, ela tem também essa função, né? As formas da geometria, nenhuma delas tem uma existência física, mas simplesmente representação. Então, se eu fizesse aqui um traço, uma linha, tudo isso é simplesmente representação, não tem existência real. Inclusive, eu estou falando traço, uma linha, por exemplo, uma linha, um triângulo, um quadrado, vocês imaginam isso sem necessariamente ter que desenhar do seu lado uma linha, um retângulo, um quadrado, ou qualquer outra forma geométrica. Então, nesse sentido, o estudo da geometria também, para Platão, acaba conduzindo a essa ascensão, a essa elevação da alma, né? Isso está muito claro nessas passagens, né, que fala da geometria. A terceira ciência, né, Platão vai discorrer, seria a astronomia, né? E Platão discorre sobre isso aí entre 200... Ele já começa a falar da astronomia em 527D, mas depois disso amplia, né? 529D a 530C, ele vai discorrendo sobre essa questão da astronomia e mostrando também que, no mesmo sentido de argumentação, de que o estudo da astronomia
conduz os indivíduos a uma elevação, né? A uma elevação no sentido de compreender de fato, de estudar de fato o movimento dos astros, não simplesmente pela questão visível, né? Não, mas usando o cálculo geométrico e etc. Essa herança ela é muito forte do pitagorismo, entendeu? E se, por exemplo, se você quem for estudar o Kepler, por exemplo, Johannes Kepler, na modernidade, ele também tentou organizar o cosmos, o movimento, a partir das figuras geométricas, tal qual Platão também tem em mente aqui. Tá? E a quarta e última ciência é a dialética, né? Que seria a ciência que conduziria à ideia do bem. Né? Então, você compreenderia a fundamentação dos números, das formas, isso dentro da noção de ideia, né? não de realidade sensível, do movimento dos astros a partir do cálculo geométrico e, por último, a dialética teria essa função, né, de conduzir a última das ideias, seria a ideia do bem, né, que iluminaria todas as outras ideias. Tá? Então, sobre isso, a ideia do bem já aparece aí no texto do Platão em 532b. Então, em 532b, depois de finalizar toda a discussão da astronomia e trazer todas essas relações com os pitagóricos, defender que o estudo da astronomia conduz os indivíduos às coisas do céu e etc., é discutido, então, a dialética. Tá? Então, o que seria a dialética para Platão? Platão, a dialética ela tem essa função de conduzir a ideia do bem e ela funciona como uma espécie de método onde as coisas devem ser vistas, revistas, criticadas, aprimoradas, testadas junto a diversos interlocutores, porque se faz justamente na base do diálogo, até que se encontre uma tese imune a qualquer tipo de refutação. Então, seria essa capacidade dialética que conduziria os homens à ideia do bem. Ok? Bom, ainda sobre isso, sobre essa questão da dialética, deixa eu voltar aqui. Platão ainda defende as seguintes questões sobre a dialética, que ela faz das outras ciências uma espécie de propedêutica, entendeu? Então, para você chegar ao estudo da dialética, você tem que passar pelo estudo da aritmética, pelo estudo da geometria, da astronomia e etc., entre outras investigações que Platão não chega a desenvolver, como a questão da harmonia e da ciência que estuda as profundidades, os ângulos e etc. Isso está bem descrito aí em 533D. 533D, Platão diz o seguinte, né, o método dialético é, portanto, único que, rejeitando as hipóteses, se eleva até o próprio princípio, a fim de estabelecer solidamente suas conclusões, e que verdadeiramente retira pouco a pouco o olho da alma da lama grosseira, onde jaz mergulhado, e o eleva à região superior, tomando por auxiliares e ajudantes dessa conversão as artes que enumeramos, que são as ciências anteriores, ok? Então, ao final do livro, chegando ao final do livro, Platão ele discorre sobre como aplicar esse método, né? Então, como é que seria a aplicação desse método de formação dos filósofos? Então, inicialmente, apenas as crianças passaram por ginástica e outros exercícios, né, que serão a primeira fase de estudos. Isso está em 536D e E. E após essa primeira fase,
e isso está em 537, vamos até lá, 537b, C, e eu vou ler aqui a passagem que Platão fala, ele diz o seguinte: quando concluírem o curso obrigatório de exercícios físicos, pois este tempo de exercício que durará de 2 a 3 anos, não poderá ser empregados em outras coisas, já que a fadiga e o sono são inimigos dos estudos. Além disso, uma das provas, e não a menor, consistirá em observar como cada um se comporta nos exercícios de ginásticas. Após esse tempo prosseguir, os escolhidos entre os jovens que tenham chegado aos 20 anos obterão distinções mais honrosas do que os outros e lhes apresentarão reunidas em conjunto as ciências que na infância estudaram sem ordem. Então, o que dá para perceber também é que, além da ginástica tal, essas crianças também receberam algumas noções, mas noções assim muito vagas de aritmética, de geometria e etc. E a partir de agora, dos 20 anos, ele começará a estudar isso de maneira mais detalhada, ok? E lá no finalzinho do capítulo, Platão vai dizer o seguinte, que só depois de todo esse processo formativo, quando o indivíduo chegar aos 50 anos de idade, é que ele terá, que ele será conduzido ao estudo da dialética, né? Porque a dialética ela é o estudo mais propício ao filósofo, mas também pode ser o mais perigoso, porque pode ser completamente desvirtuada e se tornar uma simples retórica, oratória, como, por exemplo, Platão acusa os sofistas de fazer, tá? Então, aí no final vocês, né, vão ter, né, 540A, a partir de 540A, Platão defende esses outros argumentos de quando é que tem que ser ministrada a aprendizagem da dialética. Lembrando que a dialética seria a última ciência para a formação do filósofo, que também deve governar a cidade. Tá? Então, ainda sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês mais uma pequena imagem, só para que vocês possam entender melhor, já que se trata de um capítulo fundamental, né, do Platão, tá? Então, um momento, estou compartilhando com vocês a imagem. Então, tá aí, né? Como vocês podem ver. Então, aqui está o mundo inteligível, que são as ideias e os objetos matemáticos. Estão vendo? Mundo inteligível, objetos matemáticos e ideias, e entre essas ideias, a superior a todas, que é a ideia do bem. Como é que se chega ao conhecimento desses objetos? São objetos unos, indivisíveis, de fato, as ideias, né? Como é que se chega a esse conhecimento dessas ideias? Por meio da ciência. Quais ciências? As ciências matemáticas e depois a dialética. Tá? Então, essa é a esfera do alto do mundo inteligível. Tá? Já as questões do mundo sensível são as sombras, né? As sombras que nós vemos dos objetos ou os próprios objetos sensíveis. Quando nós, a crença nos objetos sensíveis ou a ilusão das sombras é entendido por Platão como opinião, né? Que tem um termo grego doxa. Então, essa distinção entre mundo sensível e mundo inteligível é uma distinção entre opinião e ciência. Episteme, ciência, e doxa, opinião. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou no âmbito das sombras, de acreditar que as sombras é a realidade das coisas, eu estou no âmbito da ilusão e da conjectura. Quando eu tenho crença que os objetos sensíveis é a realidade das coisas, eu estou no âmbito da crença. Tá? Então, com isso, nós chegamos aí ao final desse livro e passamos imediatamente para o livro 8. Vejam, o livro 8 ele trata especificamente das formas de governo. Né? Então, depois de tratar da formação do filósofo e da formação das crianças em geral, da organização da cidade,
dos poetas, né, no livro 3. Aqui, Platão vai tratar especificamente dos governos e de qual seria o mais adequado aos filósofos. Tá? De antemão, no livro 4, então, Platão já tinha dito, né, que quando ele estabelece as 5 espécies de alma, ele diz que o governo da cidade justa pertencia apenas a 2 tipos. Desculpe, retornando. O governo da cidade justa, no livro 4, né, lá no finalzinho do livro 4, para Platão, poderia ser simplesmente de 2 espécies, né, que seria a monarquia ou a aristocracia, entendeu? Sobre essa questão das formas de governo, que é o tema do livro 8, Platão já havia antecipado no finalzinho do livro 4 que apenas a monarquia e a aristocracia, essas 2 formas de governo, seriam adequadas à formação da cidade perfeita. Né? Ele defende isso está em 445D, quando ele diz o seguinte: eis lá a Constituição por nós descritas é uma delas, né, das constituições possíveis, embora se possa designá-la por 2 nomes. Se, com efeito, há um homem entre os chefes que supere notavelmente os outros, chamamo-la monarquia. Se há muitos, a aristocracia. Então, a forma perfeita aqui que ele está falando seria o governo da cidade justa, né, que é essa cidade que ele está constituindo aqui por meio da ciência filosófica e etc. Tá? Então, de certa maneira, o governo dos filósofos ele seria um governo monárquico ou um governo aristocrático, que seria para Platão as únicas formas boas. Todas as outras são corrompidas, são corrupções, corruptelas, corrupções, etc. Tá? Então, no livro 8, Platão então ele não vai dar praticamente atenção quase nenhuma às formas boas. Seria ou a monarquia, no caso de um rei excepcional, de um filósofo excepcional, ou a aristocracia, no caso de um grupo de governantes. Tá? Então, o problema aqui vai ser, então, tratar das formas ruins, como aparece aí em 544 CD. Então, em 544 CD, Platão deixa claro que serão as formas ruins a que ele se refere. Tá? Então, 5 formas de governo para Platão estabelece 5 tipos de alma. Isso também já tinha sido dito ali naquela passagem que eu comentei para vocês do livro 4, na passagem de 445. Né? Lá Platão diz também que existem 5 tipos de alma. Quais são essas almas? A ideia é o seguinte: para cada tipo de alma, né, a alma seria essa formação essa concepção de Platão de que existe algo, que o homem é composto de 2 substâncias distintas, se é que eu posso dizer assim, o corpo e a alma, entendeu? E então a alma é a sede do pensamento, da razão, das emoções, de certa maneira, do desejo e etc. Mesmo que algumas desses poderes da alma tenham influências direto do corpo, mas é a alma, de fato, quem decide o que quer, o que deseja e etc. Tá? Então, veja, para cada tipo de governo, você tem um tipo de alma. Então, são 5 tipos de alma para Platão. Uma delas está presente em 2 governos, seria a alma justa, a cidade justa, o governo justo, que ocorrem na aristocracia e na monarquia. As outras formas são todas corruptas e completam o quadro dos outros tipos de alma e de governos, que são a timocracia, que é a corrupção direta do governo dos justos, a oligarquia, que é a corrupção da timocracia, a democracia, que é a corrupção da oligarquia, e, por último, o quinto tipo de alma, que é o pior de todos, é a tirania, que é a corrupção
da democracia, ok? Então, no livro 8, o objetivo de Platão é isso, né? Examinar esses outros 4 tipos de governo que são ruins: a timocracia e o homem timocrático, a oligarquia e o homem oligárquico, a tirania e o homem tirânico, né? Então, esse é o método platônico. Inclusive, ele deixa isso muito claro aí em 549 BC. Primeiro se examina o governo e depois examina o homem que compõe esse governo. E, a partir disso, né, também entender como os governos se corrompem, né? Porque, para Platão, isso está claro aí em 546b, é inevitável a corrupção, entendeu? Então, isso é interessante. Mesmo a cidade mais justa, né, a cidade filosófica, governada pelos filósofos, ela também se corrompe, né? Seria quase que algo, quase não, é entendido por Platão como algo inevitável. Vocês podem ver aí em 546b, quando Platão diz o seguinte, eu cito: ora, por mais hábeis que sejam os chefes da cidade que haveis educado, nem por isso conseguirão, pelo cálculo unido à experiência, que as gerações sejam boas ou más, ou sejam boas ou não. Desculpe, retomando então essa citação. Ora, por hábeis que sejam os chefes da cidade que haveis educado, nem por isso conseguirão, pelo cálculo unido à experiência, que as gerações sejam boas ou não ocorram. Essas coisas hão de lhe escapar e eles engendrarão filhos quando não deveriam fazê-los. Então é o seguinte, uma hora, Platão diz, mesmo a cidade bem administrada, uma hora as coisas vão perder um pouco o controle, vai haver nascimentos além do cálculo perfeito, que é o número perfeito que ele estabelece aqui também nessa mesma passagem, né? E a cidade perfeita mesmo em tudo, o Platão tem que ter o mesmo número de homens, você não pode ter um número exorbitante de indivíduos, nem um número muito baixo, tem que ser tudo calculado, nascimentos, deve ser calculado em relação às mortes, etc., para ter sempre o mesmo equilíbrio. Então, quando isso sai um pouco do cálculo previsto, que é o número perfeito de Platão, que ele defende aí nessa passagem de 546a, quando isso ocorre, você tem, então, que o desregramento total da sociedade, né? Ok? Então, um detalhe maior sobre esse número perfeito, né, que organiza toda a cidade, os nascimentos e etc., vocês podem ver aí a partir de 546b. Então, ele inicia a falar sobre a primeira forma de corrupção. Qual é a primeira forma de corrupção? É o governo timocrático, tá? E o que seria a timocracia? A timocracia seria o governo da honra. O governo da honra. E onde é que está isso? Começa a aparecer aí em 547c. Né? Em 547b ele já fala da questão da corrupção, que é a degeneração dos governos, e avança para o regime democrático em 547c. Ok? A democracia seria um meio termo entre a aristocracia e a oligarquia. E o homem timocrático, aparece aí uma definição do homem timocrático em 549c. Então, em 549c, ele diz o seguinte: tal é o jovem ambicioso, imagem perfeita da cidade timocrática, né? Então, a timocracia significa justamente isso, né? Time quer dizer honra, glória, então é a cidade da honra, e ela acaba formando jovens ambiciosos. Inclusive, essa é a definição de homem, né? Tal é o jovem ambicioso, a imagem perfeita da cidade timocrática, como está
expresso aí em 549C. Ok? Depois disso, a próxima corrupção, que é a corrupção da democracia, ela dá origem à oligarquia, está aí em 550C, ok? Então, da democracia para a oligarquia, 550D, nós temos também uma reflexão sobre esse tema, esse modo de passagem, né, de um para o outro, e a oligarquia é um governo que se baseia, se a democracia estava fundamentado na honra, né, os filhos dos filósofos, dos primeiros governantes justos e etc., o governo oligárquico é um governo baseado no dinheiro, na usura, na vontade de ter mais, na avareza e etc. Então, os oligárquicos eles formarão indivíduos assim, né? O homem da cidade oligárquica é justamente o homem preocupado com interesses egoístas, né? E, por exemplo, isso pode ser percebido aí em 555B. Vamos avançar um pouquinho aqui, né? Nessa passagem aí, essas passagens anteriores de 547C, quando ele fala da democracia, na sequência dessas passagens vai se discutindo a questão da oligarquia, da passagem da democracia para a oligarquia, em alguns aspectos da cidade oligárquica, dos vícios, né, dessa coisa dos excessos, do amor pelo ouro, pela riqueza e etc. E em 555B está claro aí uma concepção platônica sobre o que seria o homem oligárquico. Tá? E eu vou ler aqui para vocês entenderem. Ele diz o seguinte: duvidaremos ainda que este homem parcimonioso, amante de riquezas, se alinha ao lado da cidade oligárquica, devido à sua semelhança com ela. Então, isso é um pouco a concepção que o Platão tem da oligarquia, tá? E a próxima corrupção é a corrupção que a degeneração da oligarquia em democracia. Para Platão é um processo que se dá da oligarquia necessariamente, pelo menos como está na República, né? No político ele não aparece dessa maneira, interessante, é um outro. Um dia a gente pode até fazer um vídeo para discutir um pouco isso. É uma teoria das formas de governo um pouco diferente. Então, mas aqui dá-se a passagem da oligarquia para a democracia. E o que seria a democracia, basicamente? A democracia é o governo da licença, é o governo da licenciosidade, onde as pessoas se dizem tão amantes da liberdade, que a liberdade ela deixa de existir e vira simplesmente licença, desejo e etc. Inclusive, Platão diz também que é um momento onde Eros, o amor, o desejo, ele se estabelece na política, as pessoas vivem simplesmente a partir, como se fosse uma espécie de tirano, submetido a uma tirania dos desejos. Okay? Isso também é defendido nesse livro. Tá? Então, é uma cidade que não obedece o comando, é uma cidade das aparências, como está em 558C, é uma cidade onde existe igualdade entre os desiguais. Essa talvez seja uma das maiores críticas de Platão à democracia, porque a democracia ela vira de ponta cabeça tudo aquilo que Platão tinha pensado lá para a cidade perfeita, para o governo dos filósofos, né? Cidade justa, onde cada um ocuparia uma posição de acordo com a sua aptidão. Isso, para Platão, esse é o conceito de justiça, é quando as funções são estabelecidas de acordo com as aptidões, e na democracia isso é completamente bagunçado, isso é completamente misturado. Então, de modo que você cria aquilo que Platão chama de igualdade dos desiguais, ou igualdade entre os desiguais. Isso vocês podem ver aí em 558
C, né? 558C, lá embaixinho, justamente isso, uma espécie, e eu cito aqui, ó, uma espécie de igualdade, tanto ao que é desigual como ao que é igual, tá? Então tá aí, essa é um pouco da concepção de Platão sobre a vida democrática, né? E agora Platão vai dizer o seguinte, que a transformação da cidade oligárquica para a cidade, para a vida democrática, ela é fruto de diversos interesses, né? Quando ele começa a trazer a figura do zangão. O zangão, ele é uma abelha, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas é uma abelha macho, né? O zangão é uma abelha macho, caracterizada pelo porte superior às outras, mas que não tem ferrão. Ele não tem ferrão. E também ele não cumpre uma função dentro da colmeia, uma função muito clara. Não produz mel, não tem ferrão, portanto, não cuida da segurança da colmeia, e etc. Então, o zangão é meio que uma espécie de um inútil, né? Uma espécie de segundo aqui na alegoria de Platão, uma espécie de indivíduo inútil dentro da cidade, que ao invés de ajudar, se envolver alguma coisa para ajudar, ao contrário, ele é aquela pessoa que é completamente presa aos desejos e começa a incentivar os homens a essa vida desregrada, tá? Então, aí, em 559 já aparece a figura dessa transformação da cidade oligárquica para democrática e a figura dos zangões, né? Na passagem 559D, e eu vou lê-la. Ele diz o seguinte: quando um jovem é educado, como dissemos há pouco, na ignorância e na parcimônia, saboreou o mel dos zangões e se viu na companhia destes insetos ardentes e terríveis, que lhes podem proporcionar prazeres de todas as sortes, matizados e variados ao infinito, então creio que seu governo interior começa a passar da oligarquia à democracia. Depois disso, você tem a instauração do homem democrático em 562A, tá aí, né? Preciso, né? O homem democrático, que é um homem preso aos desejos, né? Preso à aparência dos discursos, né? E que, de fato, ele nem compreende o que é a liberdade. Na verdade, alguém que está preso ao império dos desejos, né? E por essa razão, então, vem a tirania, né? A tirania, ela, segundo Platão, ela brota necessariamente da democracia, né? Está aí em 562A. A tirania, pois, segundo Platão, quanto à sua origem, é quase que evidente que ela vem da democracia, né? Então, como eu já comentei aqui, o desejo insaciável põe fim à democracia. O que seria o desejo insaciável? O excesso de liberdade, né? Isso está em 562B, 563E. Então, o governo democrático ele conduz à tirania. 563E está muito claro sobre isso, quando Platão diz, e eu vou ler também essa passagem aqui para ficar claro, ele diz o seguinte: pois então, meu amigo, continuei, este governo tão belo e tão juvenil é a que dá nascimento à tirania, pelo menos no meu pensar, argumenta Sócrates, por meio das ideias postas no papel por Platão, ok? Então, o governo democrático ele conduz à tirania, que é uma espécie de servidão, né? Também o governo democrático é uma espécie de servidão, de escravidão ao excesso de liberdade, né? E aí, depois disso, a partir de ainda sobre isso, outras características da cidade democrática,
Algumas já comentei, por exemplo, o excesso de liberdade. Esse excesso de liberdade ele conduz, segundo Platão, uma servidão, e seria essa extrema liberdade que conduziria àquilo que ele chama em alguns momentos de servidão, de escravidão e etc. Além disso, em 564D, Platão, então, ele começa a discorrer como é que se daria essa passagem da cidade democrática para a cidade tirânica, né? E é interessante que Platão coloca o seguinte, que ele defende, né, que seriam justamente, que é o povo, né, povo que conduz o tirano ao poder. Né? E como é que ele faz isso? Ele faz isso primeiro pela divisão da cidade democrática, tá? Em 564D. Então, na cidade democrática, você tem os oligarcas ricos que governam, aqueles indivíduos que trabalham para se enriquecer e o povo, né? Que a maioria, né, da população são os que trabalham com as próprias mãos. Tá? E está aí 565, 564D a 565A. O problema é que o povo ele também está dentro de um regime corrompido, né, um regime de licenciosidade, então o próprio povo, essa maioria, ela é completamente errante, ela é muito fácil de ser manipulada, inclusive Platão diz que ela pode ser comprada pelos ricos e etc. E entre os ricos, né, você tem os oligarcas e aqueles que querem ser ricos também, que é o outro, né, que são os três tipos de indivíduos que compõem a cidade democrática. Então, Platão diz que passa a existir disputas internas entre esses dois grupos, e ambos usam o povo a seu bel prazer, entendeu? E é justamente, e ambos querendo, né, o apoio popular e etc. Né? E é por essa razão que Platão vai defender aí 565D que o povo, hum, 565D, que é o povo que coloca o tirano no poder. Ele, na verdade, elege um tirano como se fosse uma espécie de protetor do povo, que ele fica ali dentro, no meio da luta entre os oligarcas e os novos ricos. Então, como ele fica no meio, ele acaba elegendo um dos grupos, né, ou alguém do grupo, para ser uma espécie de protetor, um protetor do povo. E esse protetor se torna um tirano, até porque o povo de toda a cidade democrática já vivia em uma espécie de tirania dos desejos, já vivia em uma espécie de servidão dos desejos. E entre 567 a 569C, Platão vai discorrendo sobre as características, né, do governo dos tiranos, né? São várias as características, e com isso ele finaliza o livro. Né? Por exemplo, ele diz que é um lobo, né? Se passa de protetor, mas na verdade é um lobo, e que ele levará o homem a um estado de servidão, a um estado de pura servidão, e inclusive no final, entendeu? É alguém que vai de fato destruir o seu próprio pai. O tirano ele cometerá ele é um parricida, porque ele vai se voltar contra o próprio povo no final e destrói o próprio povo, como está aí, como aparece em 569 C, lá no finalzinho do capítulo, do livro, tá? Bom, gente, o livro 9, e aí a gente chegando nos dois últimos livros que pretendemos fazer essa análise aqui rápida, não é uma análise de especialista em Platão, nada disso, são pequenas leituras rápidas, né? Simplesmente para auxiliar aqueles que desejam compreender alguns aspectos da obra República. Vejam, então, vou trazer agora aqui questões sobre o livro 9. O livro 9 ele discute, basicamente, sobre a passagem, digamos assim, Platão ele se dedica de forma mais detalhada, né, a descrever essa passagem do homem democrático ao homem tirano, né? Ou seja, a passagem da cidade democrática à cidade
tirânica, né? E também respondeu uma tese do Trasímaco, né? Uma tese que o Trasímaco já tinha discorrido lá no início do livro, que ele afirmava que o maior dos tiranos ele conseguia ser o mais feliz dos homens, né? Porque justamente ele conseguiria dar o golpe em todo mundo e se saía sempre bem. Então, isso o Trasímaco fala lá na frente, vocês podem ver aí nos outros áudios que eu já gravei sobre isso, que eu discorro também sobre essa questão. Então, para Platão, primeiro, como eu já comentei com vocês, já havia uma tirania dos desejos na cidade democrática, já comentei isso está em 573A, né? 573A, está muito claro aí, né? Quando, pois, eu cito, né, aqui Platão, quando, pois, os demais desejos zumbem em redor do amor, numa profusão de incestos, de perfumes, de coroas, de vinhos e de todos os prazeres dissolutos que se encontram em semelhante companhias, nutrem um zangão, fazendo crescer até o último termo, implantando nele o aguilhão do desejo. Então, este chefe da alma, escoltado pela demência, é preso de furiosos transportes e, se acaso se depara com opiniões ou desejos tidos como sábio e que conservam ainda algum pudor, ele os mata e os expulsa para longe. Né? Então, está aí, a cidade democrática existe uma tirania dos desejos, quando ele fala que Eros se instalou na política, né, em 573D, 575A, nós temos isso também. Depois disso, você tem, então, uma revolta do povo. A revolta do povo ele trata em 575 BD. A revolta do povo ela se dá simplesmente porque esses desejos, já que é a democracia ela é um império dos desejos, é uma tirania dos desejos, mas só quem pode usufruir, quem pode satisfazer esses desejos são os ricos. Os pobres, praticamente, eles não têm direito a nada, né? Eles não têm condições de satisfazer esses desejos. Então, eles vivem desejando aquilo que eles não podem possuir. E é justamente isso que leva à revolta popular. É interessante isso. Bom, sobre essa primeira passagem da tirania dos desejos, veja em 575A. Platão discorre assim, ele, por meio de Sócrates. Eros que vive nele, tiranicamente, em anarquia e em desregramento completo, porque é o único senhor, levará um infeliz, cuja alma ocupa, assim como um tirano, a cidade. A tudo ousar para nutri-lo, a ele e aos desejos tumultuosos que o envolvem. Os que vieram de fora, os que vieram de fora através das más companhias e os que, nascido no interior, com disposições semelhantes às suas, romperam os laços e se libertaram. Não é essa vida que leva um tal homem. Então, isso conduz à revolta popular, né? Ele diz, por exemplo, as pessoas começam a aprontar na cidade. Ele fala, aí está em 575B, entre B e C. Ele diz, por exemplo, arrombam as muralhas, surrupiam as bolsas, assaltam os passantes, fazem capturas, tráficos de escravos, tornam-se psicofantas, enfim. Então, é aí que começa a revolta do povo. E o tirano seria, então, quando isso vai ganhando força, o tirano seria aquele que encarnaria essa revolta e instauraria um governo onde que a priori seria um governo de proteger o povo, mas que se torna, como nós vimos lá no final do livro 8, parecida do próprio povo, né? Aquele que vai destruir o próprio povo, que é um governo completamente fora de qualquer lógica racional, né? Um governo um governo completamente feliz, a cidade é infeliz, é um lugar do medo, do terror, entendeu?
Então, mas aí continuando, para a gente não se perder também, como eu disse, e como eu disse também aqui, então o tirano é infeliz e a cidade ela é infeliz o tempo todo, né? Porque é tudo baseado na força, na ameaça, na violência. E nunca para se observar de fato o que seria o bem comum. Então, o governo do tirano é um governo da infelicidade. E isso está aí bem descrito entre 576C a 579E. Tá? O último aspecto que esse livro trata aí no finalzinho é o seguinte, é quando Sócrates, justamente por conta disso, como o tirano não sofre, o próprio tirano sofre, né? Ele tem medo, né? Ele pode ser deposto a qualquer momento, ele tem muitos inimigos, né? E ele tem que se manter por meio da força, da violência, então ele tem que confiar em muita gente, né, que vai defender o seu governo, né? Defender não é defender por meio da oratória, mas defender por meio da força e etc. Então ele é sempre alguém que está sempre em sofrimento, né? Ele nunca de fato é feliz. Então é que aí lá no final desse livro Platão começa a discutir sobre a questão dos prazeres e do governo. E ele vai dizer precisamente que o pior, que o prazer do governo tirano é justamente o prazer mais aparente. Ele não tem nada de prazer, ele é completamente infeliz. E com isso, Platão refuta a tese né, que ele mesmo coloca, que seria a tese de Trasímaco, segundo a qual o mais injusto, né, que seria inclusive o tirano, seria um homem mais feliz, porque, como eu disse, já comentei aqui, conseguiria sempre se dar bem em todos os aspectos. Né? Então, essa coisa dos prazeres e dos governos vai aparecer aí na obra entre 580E, certo? Até 587D. Tá? Para a gente não ficar aí devendo uma passagem dessa questão, né? Eu vou ler aqui também, está em 580E. Ele diz o seguinte, Sócrates: o primeiro elemento, dizemos nós, é aquele pelo qual o homem conhece. Esse é o primeiro prazer, né? O prazer pelo conhecimento, né? Isso você só teria nas cidades bem governadas, ou seja, nas cidades justas. O segundo prazer é aquele pelo qual o torna colérico, né? Seria a ideia do homem irracível, né? Da cólera e etc. Tá? E o terceiro, né? Como aí ele diz, né? Platão afirmando, o terceiro, como possui numerosas formas diferentes, não podemos encontrar uma denominação única apropriada, e o designamos pelo que há nele de mais importante e predominante, chamá-lo de apetitivo. Então, são esses três prazeres: o prazer irracível, o prazer intelectual e racional, que é o primeiro, o irracível, o segundo, e o prazer completamente aparente, que é o prazer apetitivo, ok? Bom, então, Platão, no final, ele vai dizer justamente que o tirano é aquele que ama as questões mais afastadas do prazer real, que seria o terceiro tipo de prazer. E por esse motivo, aí em 587b, Platão diz por meio de Sócrates: assim, a vida menos agradável, e aí você vê que já é uma refutação direta da tese do Trasímaco, assim, a vida menos agradável será a do tirano, e a mais agradável a do rei, que é aquele que se nutre pelo prazer racional, desejo de descobrir e etc. É, ok? Bom, o livro, e depois ainda aí no final aí desse livro, o livro nono, ele cita diretamente Trasímaco, né? Na passagem de 590D, né? Vocês podem ver que ele cita diretamente Trasímaco, essa tese que eu comentei aqui com vocês, tá? Gente, finalizando então a República, o livro 10, assim, talvez seja um dos livros mais complicados e confusos da República. Todo livro ele é muito complicado, mesmo porque ele traz todas essas informações que eu trouxe aqui, tentei trazer, na verdade exigiria mais tempo
de gravação, de detalhamento das ideias, mas é um livro complicado porque ele traz algumas questões que aparecem simplesmente no final e que me soa um pouco confusa. Não sei, talvez esteja simplesmente equivocado ou então um pouco cansado quando a gente chega no último livro, né? E tem, às vezes, um pouco essa ideia, né? Mas o livro, ele traz, em primeiro lugar, ele tem 3 movimentos, o livro 10, é um dos livros também menores da República, talvez o menor, e ele tem 3 movimentos, né? Mas antes de falar dos movimentos, eu vou falar de maneira geral do que é que trata o livro, tá? Então, o livro traz primeiro, novamente, a questão da discussão sobre o caráter imitativo da poesia e de outras artes, e narra, também trabalha a questão da alma, né, de como, e aí é por isso que entra, né, porque veja, se o processo, se para haver uma cidade justa é preciso uma ascensão da alma, uma formação de ascensão da alma para os conhecimentos não sensíveis, então o grande problema de Platão é o seguinte, é que, no caso, a poesia imitativa, provavelmente ela cumpre uma disfunção educativa, de conduzir os homens para as regiões baixas, para o mundo sensível, para os desejos e etc. Tá? Então, por esse motivo, também ele narra, né, ao final, aí, um longo mito, o mito de né, sobre o destino das almas do homem justo e do injusto. Ok? Lembrando que o homem justo seria precisamente aquele que tem o conhecimento, aquele que viveria numa cidade também justa, porque é praticamente impossível você ser completamente justo, feliz e etc., em uma cidade que seja completamente injusta. Ok? Então, então, sobre isso, o primeiro movimento é a questão da imitação. Platão vai dizer que existem 3 tipos de realidade. Um é a ideia, que nós já discutimos aqui, que é a verdade. Depois disso, a segunda realidade, que é a cópia da ideia. Então, por exemplo, uma ideia de cama. A cama elaborada pelo artesão é uma cópia daquela ideia. E depois o terceiro grau da realidade, que é o mais frágil, mais afastado da verdade, que seria, por exemplo, aquilo que o pintor faz, um outro tipo de artista ao retratar, por exemplo, uma cama, entendeu? Então, estaria, nesse caso, 3 graus afastado da realidade, a cama pintada por um artista plástico e etc. Né? Então, esse tipo de imitação, Platão defende que esteja completamente fora da, da cidade perfeita, ok? Então, essa parte da imitação que eu falei para vocês, vocês podem ver ela em 597B, né? 597B até 597C. Ok? Uma outra questão também aqui que vai aparecer depois desse primeiro momento é a questão da justeza da alma, de que, nesse sentido, e aí, sobretudo, quando ele vai falar da poesia de Homero e etc., que às vezes retrata os deuses e heróis se lamentando, entre outro tipo de reação, ele vai dizer que isso deforma a alma, e, ao deformar a alma, afasta a alma da verdade. Então, tanto o artista, o pintor, ao retratar um objeto, como um poeta, ao retratar emoções descontroladas, exacerbadas e etc., afasta os indivíduos da realidade, né? Afasta ao máximo. Tá? Ok? Por esse motivo está aí, ó, em 500 mais não, em 602C, Platão diz o seguinte: exclamei, esta imitação não se encontra afastada ao terceiro grau da verdade. Ok? Perfeito. E, então, por esse motivo, ela traz a corrupção da alma, que também aparece aí em 605C.
Então, 605c, Platão advoga o seguinte: do mesmo modo do poeta imitador, diremos que introduz um mau governo na alma de cada indivíduo. Ok? E depois disso ele fala especificamente de Homero, né? Esse mesmo 605, né? Desculpe, essas melhores dentre nós ouvem Homero ou qualquer outro poeta trágico imitar um herói na dor, o qual, em meio de seus lamentos, se estende em longa tirada, ou canta, ou se golpeia no peito, sentimos, como sabes, prazeres. Abandonamo-nos para acompanhá-los com nossa simpatia e com seriedade louvamos como um bom poeta aquele que, no mais alto grau possível, provoca em nós tais disposições. Só que para Platão é o seguinte: tais disposições seriam formas de corromper a alma dos indivíduos, de afastá-la da justiça, ok? E então, por essa razão, esse tipo de poesia também ele seria um mal e não um bem, e deveria, portanto, ser afastada da cidade, tá? Ela ajudaria a destruir a justeza da alma, ela afetaria completamente isso, né? Bom, mas não destruiria a alma, essa aqui é a grande questão, não destruiria a alma porque a alma ela é imortal, entendeu? E aí é que vem, então, a última parte do movimento do livro 10, que é quando Sócrates ele faz um longo relato, né? Que é chamado do mito de que foi um guerreiro que ficou um tempo morto, todo mundo pensou que ele tinha morrido, e depois de um tempo ele retornou, e ao retornar ele comentou sobre esse mito, né? Que quando ele, no tempo que ele esteve no país dos mortos, que é o Hades, né? Segundo a tradição, a cultura grega, ele viu a procissão das almas, os homens que fizeram coisas ruins, né, foram castigados, e etc. E aí tem todo esse fundo moral, entendeu? No final aí tem todo esse fundo moral. E, além desse fundo moral, também tem uma coisa que é o seguinte, né? Os indivíduos, né, nessa passagem, na ida ao céu, pelo menos aqueles que foram bons e etc., eles contemplam a realidade das coisas. O que seria a realidade das coisas? Seria as ideias. Todos eles contemplariam. Então, isso trabalha com aquela noção de Platão de que todo conhecimento é inato e que todo processo de, de consciência desse conhecimento que é inato é uma espécie de anamnese, de relembrar. O problema é que nesse retorno dessas almas à vida, ele cita o rio Amelés, que é um dos rios que comporiam Hades, e esse rio é o rio do esquecimento. Então, aquelas almas que são, digamos assim, pouco prudentes e bebem muito dessa água, esquece de coisas, esquece de completamente tudo e viram uma espécie de escravos no mundo real. E aqueles indivíduos que tomam menos e conseguem, digamos assim, não ter um esquecimento total das coisas, tá? Isso aparece aí em 621 B, né? A para B, tá? Ok? Bom, isso aí já aparece lá bem no finalzinho do livro. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses 4 vídeos. O último foi muito maior, porque eu também resolvi fazer de forma diferente, não simplesmente gravando um áudio e tal. Eu sei que tem algumas questões que não estão muito claras, mas é isso. Nos comentários e em outros momentos nós podemos discutir melhor sobre esse assunto, entre outros, tá? Um abraço e até a próxima.